convido vocês para lermos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus escreveu. Vou ler com vocês o capítulo de número 1, e talvez você deva estranhar bastante, né? Por que nós vamos ler o capítulo 1 de Mateus, sendo ele uma genealogia, né? O que a gente aprende com uma genealogia? E eu creio que nós podemos aprender muitas coisas, um pouco da palavra de Deus. Está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Anaazon, e Anaazon gerou Salmão. Salmão gerou Raabe, a Boaz, Boaz gerou Rute, e Rute, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Algumas verdades importantes sobre isso. Mateus, ao escrever sobre a genealogia de Jesus, ele está querendo trazer para nós uma verdade que está amparada no relato histórico. O que Mateus está dizendo para nós não é uma fábula, não é uma historinha. Mateus não está tentando trazer para nós uma lição de moral. Mateus está dizendo um fato, e esse fato está baseado na genealogia de Jesus. A história pode comprovar que isto aqui não é aquilo que nós lemos nos livros, era uma vez. Não. O que ele está dizendo é que, amparado nos registros históricos, Jesus nasceu. Jesus nasceu é um fato para nós. Fecha essa porta aí, meus irmãos, porque fica só nós aqui. E aí a gente deixa os perturbadores para fora. Não é isso? Então o que Mateus está dizendo para nós é que Jesus nasceu. E isto é para nós um fato, isto não é um conto qualquer. E graças a Deus por esta verdade, porque nós não estamos aqui para uma liçãozinha de moral. Nós não estamos aqui para um conto de fábulas, nós estamos aqui para nos prostrar diante daquele que veio, e a sua vinda mudou a história dos homens. E eu quero nesta noite glorificar a Jesus junto com você, assim como os anjos cantaram, as multidões celestes adoraram, bendizer a Jesus, porque ele veio
Jesus Cristo veio e nasceu entre nós. Que boa notícia, porque quem é Jesus? Jesus é o Verbo encarnado, ele é Deus na plenitude da glória divina, ele nasceu, e se ele nasceu, nós podemos ter a esperança de que a sua obra será realizada, como nós já constatamos através da cruz do Calvário. Então esta é para nós uma notícia singular. Nós não estamos diante de um conto, nós estamos diante de um fato. Agora, há algumas informações importantes que eu compartilho com vocês. Na cultura em que Mateus escrevia, ele entendia que, todas as pessoas da época o entendiam, que falar da genealogia de alguém era como você apresentar um currículo. Se eu quero, por exemplo, apresentar o meu currículo a vocês, eu preciso apresentar para vocês as minhas credenciais no que tange à minha educação. Então eu vou pegar as escolas por onde eu estudei, vou dizer, eu fiz faculdade na Cruzeiro do Sul, eu fiz faculdade na FAESP, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aqueles que têm pós-graduação vai dizer, porque eu fiz isso, pós-graduei nisso, fiz doutorado nisso, mestrado nisso, e por aí vai. E isso faz com que as pessoas olhem para você com o devido respeito, porque você tem competências acadêmicas que te dão autoridade para você falar sobre o assunto que você se propõe a falar. Então, o currículo na vida de uma pessoa, ele abre portas. É por isso que as empresas contratam as pessoas com os melhores currículos, não é isso? Quanto maior competência acadêmica, técnica, essa pessoa constitui-se alguém autorizada a falar e a fazer, porque as suas credenciais dão a ela esse poder, esta autoridade. Agora, quando nós lemos Mateus falando sobre genealogia, na época bíblica, as credenciais não eram individuais, as credenciais eram familiares. Então eu me apresentava a alguém e tinha o respeito de alguém baseado na família que eu pertencia. Conforme a minha família fosse uma família reverenciada socialmente, maior a minha credencial para falar. Só que aqui nós temos um grande problema. Qual é o problema? Na genealogia de Jesus tem gente que, se fosse o currículo meu e o seu, a gente escondia eles. Quem é que vai falar de Tamar? Você sabe quem foi Tamar na Bíblia? Lembram-se de Tamar? Tamar é aquela que enganou o sogro, cometeu um incesto com o sogro, e está aqui na genealogia de Jesus. E Mateus faz questão de escrever isso aqui, para mim e para você. Tem mais? Como que se não bastasse? Aqui tem o registro da mulher chamada Raabe, que quando eu coloco mulher, eu estou sendo muito generoso. Mulher, na verdade, pelo relato descrito no livro de Josué, ela era uma prostituta da cidade de Jericó. Olha o currículo dessa mulher que está na genealogia de Jesus. Nos tempos de Jesus, repito, a família, o seu tronco genealógico, lhe dava credenciais. Só que está aqui Mateus falando de Tamar, falando de Raabe, e aí, para nossa surpresa, para ficar um pouco mais danoso, ele vai falar também de uma outra mulher chamada Ruth. Quem que é Ruth? Nem hebreia é.
Não tem nada a ver com Abraão, não tem nada a ver com o povo hebreu. Ruth, lembrem-se, ela é uma moabita. Ela não pertence a uma raça pura, como os hebreus julgavam ser. Ela é alguém completamente distante de tudo isso. E aí, tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que quando eu leio isso, aí é que me dá um nó maior na cabeça. O verso de número 5, está escrito assim, ó: Salmão gerou Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, a Ruth Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Preste atenção que o texto diz: o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Tem um detalhe aqui, que se você não ler com cuidado passa desapercebido. Porque nós lemos esta genealogia pensando que Mateus escreveu isso aqui para enaltecer Jesus, porque ele veio de Davi. Não, Mateus não escreveu isso com essa finalidade. Mateus escreveu isto aqui para explicar para nós quem é Davi. Mateus está dizendo que Davi é da mesma laia, preste atenção, das mulheres com as quais ele está falando da genealogia: Tamar, Raabe e Ruth. Aí ele diz, por que o texto explica isso para nós e não sou eu? Porque ele está dizendo que esse Davi é o pai de Salomão, que é quem? A mãe dele? A mulher de Urias. Sabem essa história? Davi teve a coragem de adulterar com uma mulher de um dos seus escudeiros fiéis, de um dos seus guerreiros fiéis. Davi estava com sede, os homens foram buscar água para ele não ter sede. Um desses homens era Urias, um guerreiro fiel, um homem que estava disposto a dar a vida em favor de Israel e do seu rei. Davi teve a coragem de, num momento de batalha, deitar-se com uma mulher de Urias, e desse episódio esta mulher engravida, e Davi, para acobertar o problema, trama a morte de Urias. Ele comete um adultério e ele comete um assassinato. E o texto diz, claro, não sou eu que estou dizendo, ele diz assim, ó: Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Agora, onde Mateus quer chegar com todas estas informações? É que se tem Jesus na história, tem graça concedida e tem história ressignificada. Toda história que Jesus entra nela, por mais triste, por mais pecaminosa, por mais imunda que ela possa parecer, se Jesus entra nela, tem jeito. E o que vai contar não são as desgraças passadas, mas o que a graça fez e ressignificou na vida destas pessoas. Como é bonito isso! Porque Jesus é este
que a sua graça, quando em contato com a minha, com a sua história, ela ressignifica completamente a nossa história e o nosso passado. Quem é a mulher de Urias? Ela poderia ser conhecida com uma pecha muito derrotada, mas como a graça de Jesus passou na vida dela, tudo foi redefinido. Quem foi Raabe? Uma prostituta, mas como a graça de Jesus passou na vida dela, ela se torna uma heroína, citada inclusive na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Quem é Davi? Davi é um homicida, um adúltero, alguém que deveria receber de Deus todo o castigo, mas a graça de Deus invade a vida de Davi e o ressignifica de tal forma que ele se levanta para ser o grande rei. Olha o que a graça faz comigo e com você. Olha o que a graça faz com a gente. Ela pega uma história manchada pela sujeira do pecado, por todas as atrocidades que o pecado faz comigo e com você. Só que quando a nossa história, ela se encontra com a história de Jesus, é uma nova lente que é colocada. Aleluia. E com isso eu quero dizer para vocês, amados irmãos, e a todos que me ouvem, quando a graça de Jesus se manifesta na vida e na história de um homem e de uma mulher, estas pessoas são completamente transformadas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, não importa se o fato é um homicídio, não importa se o fato é um roubo, não importa se o fato é um adultério, não importa se o fato é idolatria, é a feitiçaria, são os vícios, não importa, se a graça se manifesta, somos o quê? Nova criatura. Nada importa mais. Porque a partir de agora, nós estamos escondidos, abrigados sobre a história de Jesus. Quantos de nós aqui que estamos abrigados sobre a história de Jesus? Nós estamos aqui sobre a história de Jesus. E deixa eu dizer, Jesus decidiu colocar a gente no currículo, porque nesse currículo aqui, Jesus não quer dizer da onde ele veio. O que ele quer dizer é o que ele pode fazer na história de quem ele decide se envolver. O que importa aqui não é o Abraão. Abraão era um idólatra, mas porque Jesus entrou na vida dele, ele se tornou o pai da fé. É o que ele faz com a nossa história, não é o que a nossa história pode contar aos outros, mas é o que a história dele pode contar a respeito da nossa história. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero caminhar para o fim e dizer uma coisa sobre o que isto aqui também implica dizer. Quando Mateus está dizendo para nós que tudo isso aconteceu, quando ele encerra no versículo de número 17 do capítulo 1 que lemos, de sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio mais 14, e do exílio na Babilônia até Cristo mais 14. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, o Messias prometido, ele é prometido lá no capítulo de número 3, não é isso? Quando Adão e Eva caem. A Bíblia diz que no diálogo que o Senhor tem com um casal, ele disse, olha, da sua semente, ele fala à mulher, eu vou suscitar um, e esse eu vou pôr inimizade entre você e ele. Você vai ferir-lhe o calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. Dessa promessa até aqui, nós temos milhares de anos, quase 4.000 anos.
Deixa eu dizer, a promessa de Deus demorou 4.000 anos. 4.000 anos. Imagine a expectativa para que isso acontecesse. Imagine quando o Senhor começa a se comunicar com Abraão, comunicar-se com Moisés, comunicar-se com seus profetas, dizendo: fiquem tranquilos, eu vou organizar todas as coisas. Ele vai vir, o meu filho vem aí. E o tempo passando. Anos, décadas, séculos, milênios. E a promessa não se concretizou. Até que nós lemos, depois do silêncio profético de 400 anos, a voz do Senhor vai se manifestar a um casal de idosos, Isabel e Zacarias e a Isabel, e depois disso, Jesus é apresentado. Quando o anjo visita Maria e diz: você vai conceber, porque o Senhor achou graça em você, a virtude do Espírito Santo vai cobrir a sua vida. 4.000 anos aproximadamente. Alguns dizem 3, e aí a gente fica com alguns hiatos, não importa. O que eu quero dizer com isso é que Deus é fiel nas suas promessas. Eu imagino que na história os homens devem ter perdido a esperança. Só que o apóstolo Paulo, ele diz que na plenitude dos tempos, tudo que Deus faz, Ele faz na plenitude, na perfeição. E eu venho aqui dizer a alguém que precisa continuar confiando na promessa de Deus, que quando nós olhamos para o Natal, é uma convicção a mais que nós temos, que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo vai demorar, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Sabe quanto tempo? Milênios se passaram até chegar esse versículo. Mas este versículo está escrito aqui porque Jesus veio para cumprir a sua palavra. E eu tenho uma mensagem natalina para dizer para você: renove a sua esperança, porque Natal é tempo de renovação da esperança. A promessa de Jesus não será alterada na plenitude de Deus, no kairós de Deus. Ela vai se cumprir e vai se manifestar sobre a minha e a sua vida, e nós vamos poder dizer como Maria, como os anjos: a minha alma engrandece ao Senhor, todo o meu ser rejubila-se nele, porque ele cumpriu a sua bendita promessa. Eu venho dizer a você que o Deus que faz promessa, Ele cumpre promessa. O Natal é esta mensagem contundente ao nosso coração: o Deus que promete é o Deus que cumpre. Renove a sua esperança nessa noite e celebre esse Natal de hoje, sabendo que Jesus invadiu a história. E você sabe o que eu acho mais maravilhoso de tudo isso? Porque essa, para mim, é a promessa mais poderosa que tem na Bíblia e mais impossível de acontecer, Sara. Pense, para que essa promessa se cumprisse, muitos milagres teve que acontecer. E o maior de todos os milagres é Deus abrir mão da sua divindade para nascer num corpo de um bebê, para ser um embrião. Não tem milagre mais poderoso do que esse, não, irmão. Se você entende que o Natal é um milagre, qualquer outro milagre, irmão, está feito.
O que é mais impossível? Diga aí para mim. O eterno invadir o temporal. O que é espírito habitar num corpo material. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se tornar humano. Um bebê. Esses dias eu estava olhando o pequeno Daniel, que é o meu sobrinho mais recente, pequenininho, miudinho, que olhando para ele assim, como a gente está perto do Natal e ele chegou agora, eu fiquei pensando, Jesus ficou igual esse menino aqui? Olhando por nada, dependendo de tudo e de todos. Deixa eu dizer, só acredita nisso quem acredita em milagre. Agora, se você acredita nisso, deixa eu dizer, tudo lhe é possível. Foi isso que o anjo disse para Maria. Ó Maria, se você acredita nisso, está tranquilo. Sabe por quê? Porque tudo é possível para Deus. Se foi possível para Ele romper a distância do abismo do meu pecado contra Deus e me reconciliar com Deus por meio da encarnação e da cruz, deixa eu dizer, não tem mais impossível para mim e para você. Por isso não importa qual é o tamanho da impossibilidade que você está vivendo, até que a promessa se cumpra. Mas eu venho dizer que Natal é tempo de renovar a esperança, porque o Deus que promete, Ele cumpre, e Ele cumpre por meio de milagres. Ele vai cumprir na sua vida, vai cumprir na minha vida, porque fiel é o que prometeu, o qual Ele também o fará. Deus abençoe vocês, que esse Natal você possa entender que o Natal não é um conto, o Natal é um fato. Jesus nasceu. Segundo, Jesus veio colocar você no currículo dele, porque não é nós que colocamos ele no nosso currículo. E ele põe a gente no currículo para dizer, olha, se eu fiz com Raabe, se eu fiz com Tamar, se eu fiz com Ruth, se eu fiz com Davi, vou fazer com você também. Terceiro, ele cumpriu. Ele cumpriu. E eu venho dizer, ele vai cumprir na sua vida também. E não importa, quarto, o tamanho da dificuldade para que isso se cumpra. O Deus que é especialista em milagre está se manifestando, assim como ele se manifestou há mais de 2000 anos atrás, invadindo o que é temporal, o eterno invadindo o temporal. Ele também vai invadir a história da sua vida, para fazer cumprir cada uma das boas palavras que Ele tem dado a você e aos seus. Amém, amados irmãos? Deus abençoe vocês, no nome precioso de Jesus.